E agora a gente fala da CPI da Ponte Hercílio Luz, porque depois de uma rejeição, o relatório final foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa nessa quarta-feira. O documento apresentou irregularidades nos contratos que previam as obras da restauração da ponte desde a década de 80. Agora, então, o documento segue para o Ministério Público, que deve decidir se denuncia os nomes citados. Durante o teste de carga da ponte Hercílio Luz, nessa noite de quarta-feira, o governador Carlos Moisés falou também sobre a CPI. Eu acredito que a partir do extrato de cada investigação que foi feita, de cada depoimento, que a justiça efetivamente seja feita, que não se tenha caça às bruxas, que os fatos verídicos, efetivamente, que demonstram a verdade dos fatos, venham à tona e que a sociedade possa se sentir respaldada pelos órgãos de controle que tem que, de fato, fiscalizar o dinheiro público, os recursos públicos e tem que conduzir, inclusive, a forma de fazer gestão de todos os políticos, e não só os políticos, mas todos os agentes públicos, eu diria, E nós seguimos falando da CPI da Ponte Hercílio Luz, agora já com Cláudio Prisco Paraíso. Tudo Boa bem, tarde, Cibele? Prisco. Tranquilo? Tudo bem? Ontem Tudo nós, inclusive, comentávamos a rejeição, Prisco, do relatório final, agora, então, aprovado. Na verdade, foi uma pequena modificação em relação ao relatório do deputado Bruno de Souza. Agora, quem apresentou foi o deputado Fernando Krelling. Ele praticamente tirou a expressão indiciamento das 20 personalidades e 6 empresas. Simplesmente colocou da necessidade do Ministério Público buscar informações e avançar nas investigações. Basicamente isso. De resto, ficou preservado o trabalho feito com muita tenacidade e esforço pelo deputado Bruno de Souza. E agora, claro, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos em termos da atuação do Ministério Público. Mas isso vai ocorrer quando? Só a partir de fevereiro do ano que vem. Temos recesso que se inicia amanhã, indo até o dia 5. Depois o Ministério Público volta, mas tem as férias coletivas, então esse assunto vai ficar para fevereiro. Agora mesmo, em relação a dezembro, as atenções ficam voltadas, Cibele, ao retorno da velha senhora ao convívio de todos nós catarinenses, brasileiros e estrangeiros que vêm conhecer o nosso litoral. Com certeza, Prisco? Já dia 30. Aproveitando que você falou do recesso da Alesc, a Assembleia conseguiu limpar a pauta antes desse recesso? Conseguiu. Foram votados mais de 50 projetos naquela balada final que normalmente ocorre na Assembleia. Destaque, claro, para 2 matérias. O orçamento, indispensável, teria que ser votado para que os parlamentares ingressassem em férias, no recesso, sem maiores problemas. E também tivemos a votação, e essa mais polêmica, de um projeto do rescaldo encaminhado pelo governo do Estado no que diz respeito ao ICMS. Num deles, foram 2 ou 3 projetos, o governo reduziu de 17% para 12% a alíquota de ICMS para os produtos da indústria. Portanto, a Fiesc ficou plenamente satisfeita. Em compensação, a partir do momento deste movimento, isso vem a acarretar prejuízos a um outro segmento empresarial da economia catarinense, que é o comércio. E aí, isso deixou profundamente contrariadas entidades como a FEComércio, a ACAT e também a Associação dos Micro e Pequenos Empresários, que alegam terão que pagar mais impostos. E, ocorrendo isso, vão repassar para quem? Para o consumidor, na ponta final. E isso gera o quê? Inflação. Vamos observar, a Fazenda respaldou essa aprovação da Assembleia. Houve um amplo acordo entre o governo, a Assembleia e o setor produtivo na área industrial, e vamos ver depois como é que se assenta essa situação do comércio, se o governo, no ano que vem, vai tentar, de alguma maneira, compensar esse prejuízo do comércio catarinense. Prisco, mudando de assunto, tem uma votação que, inclusive, deve estar acontecendo agora, pela operação padrão,
Que operação é essa? Explica pra gente. E o que a Polícia Civil requer nesse movimento? Na verdade, a grande movimentação, como você bem colocou, Sibeli, é da Polícia Civil, mas também estão nesse contexto o Instituto Geral de Perícia, os seus servidores, e, igualmente, os agentes penitenciários e os agentes de segurança socioeducativa. Por quê? Tem relação direta com a proposta de reforma da Previdência de Santa Catarina, encaminhada pelo governo à Assembleia há umas 3 semanas, assunto esse que será discutido apenas a partir de fevereiro do ano que vem, com o retorno da Assembleia às atividades, mesmo que em regime de urgência. O que ocorre é que o governo do Estado deixou a Polícia Militar fora dessa reforma. Reforma que estabelece idade mínima de aposentadoria para os servidores catarinenses, no mesmo contexto e orientação da esfera federal. O policial civil, membro da Polícia Civil, ou os membros da Polícia Civil, teriam que se aposentar com 55. Só que os militares, tendo ficado fora, continua valendo a possibilidade de se aposentarem ou ingressarem na reserva até antes, muito antes. Temos vários coronéis da Polícia Militar, dos bombeiros, que foram para a reserva com menos de 50 anos. Então, o que desejam os policiais civis e demais membros da segurança pública que não foram contemplados como os militares e os bombeiros? Querem princípio isonômico, querem igualdade, tratamento igualitário, nada mais justo. Por isso, estão realizando, neste momento, uma ampla assembleia para justamente se posicionar. E tudo leva a crer que vão deflagrar, a partir de amanhã, dia 19, não, a partir de amanhã, dia 20, uma operação padrão. O que significa isso? Ritmo menos acelerado para os encaminhamentos que chegam à Polícia Civil e aos outros setores da segurança que não estão sendo contemplados pelo governo do Estado, assim como foi a Polícia Militar e os bombeiros. Ontem tiveram um encontro, que já estava programado, ontem, 18, com os dirigentes do IPREV, e o governo do Estado não acenou com nada. Assim, Sibeli, é um risco, porque agora nós estamos ingressando justamente no período de férias e de festas e da temporada, com a chegada ao litoral catarinense e a todo o Estado de muitos turistas. A demanda é maior, né, Príncipe? Demanda muito maior e a Polícia Civil e os demais membros da segurança pública ignorados pelo governo do Estado com o freio de mão puxado. É um risco. Acredito que tenha faltado sensibilidade ao governo do Estado para buscar uma negociação capaz de evitar essa situação que é delicada, perigosa e preocupante. Obrigada, Prisca. Ok? Até amanhã. Até amanhã.